Havendo o número regimental, declaro aberto a nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça sob a proteção do nosso Deus. A pedido do nosso presidente Rodrigo Amorim, ele está em frente, está no TCE, está a caminho, e pediu que nós pulássemos aqui a questão de ordem. Então, nós vamos entrar na discussão e votação dos pareceres, primeiramente aguardando, então, a chegada do presidente. Então, vamos discutir as emendas de plenário. É o item 1 da pauta, emendas ao projeto de lei número 2.978, de 2017, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que proíbe a castração química de cães no estado do Rio de Janeiro. O novo parecer do deputado Rodrigo Amorim é favorável às emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta, emendas ao projeto de lei número 4.257 de 2024, de autoria da deputada Célia Jordão, que dispõe sobre a criação da política estadual de promoção da cultura oceânica no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer contrário às emendas número 1 e 2, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3 da pauta, emendas ao projeto de lei número 836 de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei número 8.301, de 28 de fevereiro de 2019, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a vedação de nomeação pela administração pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, de pessoas condenadas pelo cometimento de crimes contra a vida, crimes sexuais e da outras providências. O parecer é favorável às emendas 5, 6 e 7, favorável com subemenda à emenda número 2, contrário às emendas 1, 3, 4, 8, 9 e 11, prejudicada a 10 pela 6 e concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, deputado Carlos Mink. Bom dia. Bom dia a todas, todos. Não, só para declarar aqui, agradecer aqui a votação de todos para esse PL 836, que no fundo tem as condenações criminais, que estão além da nossa alçada, que são federais. Mas nós podemos cuidar da parte administrativa. Então, na verdade, o projeto, ele veda a nomeação pela administração direta e indireta de pessoas que cometeram esses crimes contra vidas, crimes sexuais. Então, isso é importante, porque a gente aperta o cerco contra esses delinquentes. Queria, então, agradecer o voto de todos. Obrigado, presidente. Item, perfeito. Obrigado, deputado Carlos Mink. Item 4 da pauta, sob minha relatoria, emendas ao projeto de lei número 3.591 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que veda publicidade e patrocínio de empresas de apostas sob qualquer modalidade em atividades desportivas no Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é favorável com subemendas às emendas 5, 6 e 7, contrário às emendas número 1, 2, 3 e 4, concluindo por substitutivo. Presidente. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Não, presidente, eu não vou discutir, não. Eu vou pedir vista. Porque esse projeto, eu fiz 4 emendas de plenário. Vossa Excelência rejeitou as 4. E acatou com subemenda, que o senhor escreveu aqui, as 3 delas. Esse projeto levantou grande polêmica em plenário. Para mim, seria um grande sonho de consumo, porque o que eu mais detesto hoje na vida é ligar a televisão e tomar com tanta bet na testa. Parece que tem mais de 100 mil bets vendendo o jogo para a população brasileira. Quem mais perde dinheiro é a população mais carente. E por quê? É o sonho da redenção. De outro lado, todos os clubes de primeira linha, no mínimo,
estão financiados pelas bets. Eu não sou contra o mérito do projeto. Eu posso dizer que seria para mim o sonho da minha vida. Mas eu quero examinar a substância, depois do seu parecer, da constitucionalidade do mesmo. Então, estou pedindo vista por apenas uma sessão. Vistas concedidas para o deputado Luiz Paulo. Item 5 da pauta, sob relatoria do deputado Chico Machado. Posso dar sequência à leitura? Perfeito. Emendas ao projeto de lei número 1375, de 2019, de autoria do deputado Marcelo Seudino, que fica criado pelo Poder Executivo no âmbito dos estabelecimentos de ensino público e privado, o cartão de saúde digital e da outras providências. O parecer é favorável à emenda número 2 e favorável com subemenda à emenda aditiva número 1, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6 da pauta, sob relatoria da deputada Élica Takimoto, emendas ao projeto de lei número 1201, de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.612, de 18 de dezembro de 2009, para incluir no programa de capacitação de professores a formação dos educadores em novas tecnologias da informação e da comunicação. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Favorável à emenda. O microfone dela, por favor. 3, 2, 1, bom dia, bom dia. Favorável à emenda, presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, emendas ao projeto de lei número 1409 de 2019, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a divulgação do Centro de Educação de Jovens e Adultos, seja pelos órgãos públicos do Estado e da outras providências. Para parecer, deputada Élica. Favorável às emendas de plenário número 3, 4, 5 e 6 e contrário às demais emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8 da pauta, agora discussão e votação dos pareceres de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. É o projeto de lei número 6.300 de 2025, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei número 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Luthier. Parecer, deputado Rodrigo Amorim, pela legalidade. Em discussão? Deputado Luiz Paulo. Só fiquei admirado que o senhor esteja resgatando, como diz a justificativa, a arte milenar de afinar e, enfim, restaurar os instrumentos musicais. Há muitos anos que eu não ouvi essa palavra na vida, luthier. Há quem diga que estou advogando em causa própria também. Por quê? Porque também gosto de instrumentos musicais. O senhor pode consertar aquele seu violão velho, que o dó está parecendo ré, né? O dó está parecendo ré, né? Que valorizar os profissionais. Claro. E aí, não, é justiça. Né, justiça. Valorizar de fato os profissionais. E eu percebo também, deputado, e isso é importante, que a questão da modernização da indústria, e sobretudo a indústria dos instrumentos musicais, também fez com que, em muitos momentos, esta arte da profissão do luthier fosse, em muitos momentos, prejudicada, não é? E eu tenho, inclusive, posso dizer isso de maneira muito clara, né? Tem um instrumento que foi feito artesanalmente e é absurda a diferença, a qualidade, o esmero, né? Quando é um profissional que se dedica de forma a cuidar de maneira artesanal. Ali tem muito sentimento também, né? Não é sempre um olhar muito mais dedicado, e aqui nenhuma crítica às grandes produções, mas sem dúvida nenhuma, como músico também, percebo uma diferença absurda quando se faz um trabalho por um bom luthier, quando se desenvolve um instrumento musical. Por isso a inclusão desse dia, especialmente ao luthier, para valorizar essa nobre atividade, que às vezes se demora tanto tempo para construir, seja um violino ou um violão, enfim, qualquer instrumento de corda, e que para o músico faz uma diferença enorme a dedicação desse profissional. Como curiosidade,
eu tenho um cunhado que se aposentou, agora parou, e ele é músico também, e toca sax. E foi se dedicar, exatamente por ser um engenheiro mecânico, a restaurar sax. Muito interessante, uma vez eu fui na casa dele, ele tinha umas bilhas, sabe o que é bilha, né? Sim. Com um campo magnético fortíssimo, que o raio variável desempena a curvatura do sax. Interessante. Porque só um amassadinho na curvatura distorce o som. E era procurado por muitos músicos, exatamente porque os sax são instrumentos, pelo menos os músicos mais profissionais, de estimação, eles não querem se livrar do sax, não. É interessante mesmo, ainda tem essa arte viva, apesar da indústria do consumo. E é interessante, esse também é um dado que passa desapercebido para quem olha esta arte musical, né? Você imagina um instrumento, um pequeno detalhe, absoluto, um traste fora do padrão daquilo que a gente chama de excelência, muda tudo. Exatamente. Então literalmente um detalhe faz com que o instrumento não funcione como tem que funcionar, né? Então um bom luthier sabe disso e a gente precisa de fato valorizar, porque eu tenho alguns instrumentos musicais, alguns violões, e que uso também para o meu processo de evangelização com a banda que toco, a Banda Dom. Quem quiser acompanhar, inclusive, pessoal, Banda Dom Oficial no Instagram, por gentileza. Quem quiser só olhar lá, @Banda Dom Oficial, tá legal? A banda continua em atividade, tenho feito, graças a Deus, muitos shows por aí. Inclusive no Teatro Municipal que eu assisti, né? No Teatro Municipal. Trio Então, maravilhoso. Por trás de grandes guitarristas, que no caso meu filho é um grande guitarrista, tem um excelente luthier. E, por favor, siga o @Brigitte Merlot, que é a banda do meu filho. Aliás, eu quero fazer, aproveitando aqui o momento do jabá, vocês precisam conhecer os filhos de Élica Takimoto. Muito obrigada. Eu ia falar isso agora, que Olha, sua filha canta muito porque bem. todo mundo Obrigada. fala que a minha filha canta bem, e canta mesmo. A Valentina também canta já, vocês já viram, alguns já viram a Valentina cantando comigo. Mas os filhos de Élica Takimoto são talentosíssimos. Mas ela nunca nos deu esse prazer. Não, olha, ela me mandou um vídeo do filho que é violonista, aliás, um excelente violonista, toca muito bem violão. E não é enganador, não, toca direito, verdadeiramente. Falo com conhecimento de causa. E a filha dela canta maravilhosamente bem, e música boa, música popular brasileira, da melhor qualidade. Então, faço aqui já um elogio, porque vi e conheço, com modéstia à parte agora. Mas a Élica é do berço do samba, Madureira. Sabe muito. Está de parabéns, Obrigada, Élica, presidente. pelos filhotes ali, talentosíssimos na música popular brasileira. Presidente, muito bom. Discípulos de Paulinho. São muito bons. eu não gostaria de ficar fora desse debate, então vou aproveitar. Tu também toca Aqui. instrumento? Vou aproveitar aqui, dar o Instagram da minha filha mais velha, Nalu Seabra, pianista, também cantora, enfim, tá indo para um lado bom. E a mais nova é Gabriela Seabra, joga vôlei. Olha que legal. Tá vendo os talentos, nossos filhotes, né? A gente tem que criar uma subsidiária da CCJ especializada em descobrir luthier. e divulgar os talentos. Em divulgação de talento. Podíamos fazer um The Voice aqui na Assembleia. Vou sugerir ao nosso Rodrigo Bacelar, quem sabe, fazer um show de talentos. Quais seriam os talentos de Vossa Excelência? O presidente Amorim chegou agora, não deve estar Passando entendendo a nossa presidência do discussão. nosso amigo A gente viu que os deputado. filhos aqui são bons músicos, Deputado. talentosos. A gente estava querendo fazer um The Voice aqui, patrocinado pela CCJ. O deputado Rodrigo Amorim, ele é Ogã de terreiro. Toca ruim, rumpe. Não é mole, não, meu. Bem, bom dia a todos. Está na discussão, né? Tem alguém para discutir ainda? Não, já discutimos. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
A gente não fez a questão de ordem. Ontem o deputado Yuri, não sei se já está na pauta aqui. Ontem o deputado Yuri me abordou no plenário e pediu para que nós fizéssemos aqui a discussão de um projeto de autoria dele, porque estava diligenciando lá com o presidente para poder colocar em plenário, e me parece que tem uma data comemorativa, alusiva a alguma coisa relativa à pauta. Por isso que subverti a regra aqui e inseri por via de questão de ordem. Por isso anuncio a questão de ordem A, que são as emendas ao projeto de lei número 1728 de 2023, de autoria do deputado Yuri, que dispõe sobre o pré-natal masculino no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer é do relator, deputado Fred Pacheco, a quem eu passo questão de ordem A. O parecer é favorável às emendas número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, contrário às emendas 7 e 8, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, seus que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item B da questão de ordem são as emendas ao projeto de lei complementar número 40 de 25, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas aplicáveis à alienação onerosa de imóveis e autoriza o Estado do Rio de Janeiro a alienar aqueles que se faz referência e dá outras providências. O parecer é do deputado Fred Pacheco, o deputado Alexandre Quinoplo, que era o relator original, é autor de emendas, portanto, o parecer é do deputado Fred Pacheco, eu também sou autor de emendas, e alguns deputados aqui também são autores de emenda. Talvez o único deputado que esteja livre para relatar a matéria é o deputado Fred Pacheco. Presidente, eu gostaria de atualizar o parecer, que acho que não está na lista de vocês. O novo parecer é favorável às emendas de plenário de números 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80 e 90. Favorável com subemenda à emenda de plenário número 13, contrário às demais emendas de plenário, concluindo por substitutivo. Pode ser. Bem, em discussão. Quero discutir. Eu também vou discutir a matéria, só que queria fazer um acordo aqui com o colegiado. Eu tenho dito que, e tenho cumprido esse compromisso, de que não trato a CCJ, não obstante o exercício da presidência, com o viés ideológico. Eu sou autor de algumas emendas, não excluindo, mas incluindo determinados imóveis, dentre os quais eu fiz questão de incluir, através de uma emenda, o imóvel atinente ao Grupo Tortura Nunca Mais. Óbvio que existe todo um contexto ideológico, aí eu o faço não só pelo que carrego como um deputado conservador, porém também como líder de governo, em razão das duras críticas que o Grupo Tortura Nunca Mais fez na imprensa por início da discussão desse projeto, dessa mensagem, e tenho sustentado a tese de que quem quer fazer militância que faça com as suas próprias expensas, não com a expensa do poder público. Dito isso, eu sou o autor da emenda que, uma vez excluído do relatório original do deputado Alexandre Quinoplo, que eu estou devolvendo o imóvel relativo ao Grupo Tortura Nunca Mais para alienação por parte do governo do Estado. Então, eu não sei, não li o relatório final, não sei se Vossa Excelência contemplou, mas eu gostaria, se Vossa Excelência permitir, deputado Fred, de retificar o seu parecer para excluir a recepção dessas emendas, porque eu quero destacá-la em plenário, no plenário que é o lugar adequado, fazer a discussão e pedir verificação. Acredito que, uma vez aprovado no texto, Vossas Excelências também destacariam. De qualquer forma, vai a plenário. Eu não queria que saísse aqui da CCJ com essa vertente ideológica de uma pauta minha, que eu vou destacar. Vou ganhar em plenário e fazer todos os esforços para isso, mobilizar todo o campo conservador, não digo nem a base, mas todo o campo conservador, e vou diligenciar junto ao governo para que dê fim, dê cabo a esse imóvel o mais rápido possível, que sirva de caráter pedagógico para que outros grupos, e aí respeito outros grupos, tem o Grupo Arco-Íris, outros grupos que fazem militância, que têm a sua pauta e que foram preservados por deputados progressistas aqui, mas esse em especial é uma bandeira de luta minha e eu vou fazer no plenário, no meu mandato, não no exercício da presidência da CCJ. Por isso, pedir a Vossa Excelência, se puder retificar, para rejeitar a emenda número 36, porque aí eu a destaco em plenário. Por favor. Acato a sugestão, então, o novo parecer rejeitando a emenda 36. Não, mas o senhor não acatou.
Não acatou? Eu não sei se teria atacado. Eu não li o parecer. Não, pelo menos não está escrito no seu parecer. Então ótimo, então ótimo. Eu já destaco naturalmente. Bom, senhor presidente, Contrário, tá certo. Então, eu perfeito. quero- Já está aqui, contrários emendas. eu Perfeito. quero discutir a matéria. Tem razão. Também eu depois. Então, para discutir a matéria, deputado Luiz Paulo, na sequência, deputado Mink, deputada Érica, deputado Quinoploc. Deputado Luiz Paulo, com a palavra. Senhor presidente, na mesma linha de Vossa Excelência e na coerência da divergência entre seu CPF e seu CNPJ, na medida que aqui o senhor exercita o seu CPF, a gente tem que analisar essa questão única e exclusivamente sob o ponto de vista da constitucionalidade e não do mérito político. Perfeito. Porque se o senhor ler as emendas, uma parcela significativa delas tem mérito político. Quando entra, por exemplo, Maracanã, quando entra... Maracanã, eu vou discordar de Vossa Excelência, eu vou fazer a discussão posterior. Mas vamos lá. Mas eu só estou dando exemplo. Sim, sim. Maracanã, Engenhão, Central do Brasil, evidentemente que tem um caráter político de contestar a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Quando entra a aldeia Maracanã, tem o objetivo político de contestar a bancada do PSOL. Quando entra uma série de rodoviárias, também tem o objetivo político. E eu não quero entrar nessa discussão aqui. Eu quero entrar na discussão, deputado Fred Pacheco, eminentemente sob o ponto de vista da constitucionalidade. E definitivamente, deputado Fred Pacheco, firmar um conceito que o próprio presidente da CCJ já teria firmado. Deputado Luiz Paulo. Fica nervoso não, deputado Quinoploc. Fica nervoso não. Mas veja só, deputado Fred Pacheco, há que se disciplinar os senhores parlamentares quando produzem emendas. As emendas produzidas em plenário têm que ser única e exclusivamente em relação ao substitutivo da CCJ e não ao projeto original, porque senão vira bagunça. Se a CCJ se reúne aqui e produz um substitutivo, ele vai a plenário, tem que emendar o substitutivo. Então, na preliminar, quem emenda o projeto original, evidentemente as emendas estão rejeitadas. Essa é a primeira questão que eu achei que Vossa Excelência não teve a mesma visão. O senhor acatou emendas que não foi ao substitutivo, mas sim ao projeto original. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e é o meu voto divergente, senhor presidente, eu só posso acatar nesse substitutivo todas as emendas, introduzidas ou não, que vieram do governo. Por quê? O parlamentar que emenda estranho ao que veio do governo tem vício de iniciativa. Não tem avaliação que contraria dispositivo da LRF e da Constituição do Estado. E mais ainda, contraria o artigo 76 da Lei das Licitações e Contratos. Então, toda aquela pilha de emendas são todas
sem mérito político, todas feitas por quem quer que tenha sido, inconstitucionais. Então, o meu substitutivo, exatamente para, na FIP 8368, porque tudo que tem FIP tem avaliação e veio do Poder Executivo. Tudo que não tem FIP foi criatividade nossa no plenário, mas é inconstitucional. Então, meu voto divergente é técnico e para na FIP 8607, que é a última FIP do seu substitutivo. Dali para frente, estou retirando todas, sem exceção, por serem inconstitucionais. O seu voto, então, é pela rejeição das emendas? Exatamente. Parando na 8607. Presidente, me escreve também, por favor. Deputado Carlos Mink. Então, já há um voto apresentado pelo deputado Luiz Paulo pela rejeição das emendas. Presidente Rodrigo Amorim. Bom, antes da vossa presença aqui, a gente estava de forma mais descontraída, discutindo a possibilidade de incluir no rol dos imóveis a serem vendidos a Assembleia Legislativa e o Palácio Guanabara, até para cobrir o rombo do Banco Master, que deixou os nossos aposentados. Mas isso é apenas uma coisa mais, digamos assim, descontraída. É boa ideia. A gente pode até replicar para o governo federal para tentar reaver o rombo dos aposentados de bilionário do Lula. Apesar que se vendeu o Palácio do Planalto, que quem está ali dentro não vale muito, Muito né? bem. A ideia é boa, deputado, é boa. A ideia é boa. Mas, presidente Amorim, eu conversava antes com o deputado Luiz Paulo, ele explicitou aí, eu vou nessa mesma direção, reforçando o seguinte ponto. A lei federal é clara, várias leis federais. O Poder Executivo só pode ser autorizado a vender algo que tenha sido vistoriado e avaliado, do ponto de vista econômico-financeiro, por um órgão técnico. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante, deputado Luiz Paulo? Vossa Excelência, que já levantou na outra discussão essa lebre. Pelo seguinte, veja bem, eu autorizo um governador, um prefeito de vender alguma coisa. Não tem uma avaliação do valor. Bom, ele, em tese, estaria livre para vender por um valor muito abaixo ou muito acima. Então, tem sentido as leis de responsabilidade fiscal, né? E as leis que versam sobre o patrimônio público, essa ideia de que é uma pré-condição legal e constitucional a prévia avaliação técnica independente. Ou seja, não havendo prévia avaliação, não está o parlamento, seja estadual, federal, municipal, não está o parlamento consoante a autorizar uma venda que não tem avaliação. Porque isso dá margem a muitos casos de corrupção. Obviamente, muitos casos de corrupção. O segundo, portanto, cabe razão ao deputado Luiz Paulo e cabe razão às nossas leis federais e à nossa Constituição estadual, que foi prudente ao determinar a prévia avaliação técnica. Mas, o segundo me permite ponto, uma parte? Em qual dispositivo da Constituição Estadual está de forma objetiva isso, dizendo que tem que ter avaliação prévia? deputado Luiz Paulo. Eu confesso... 70 e 71. Não dá licitação. Olha só, vou ler para o senhor o artigo 76 da Lei das Licitações e Contratos, somente o caput, alienação de bens da administração pública, subordinado à existência de interesse público devidamente justificado, será precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Aí ele vai listando. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes de autarquias e as fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação de modalidade de leilão, dispensada a realização de licitação nos casos tal. O que eu estou dizendo, por isso,
que o Poder Executivo, quando mandou a matéria, ele fez acompanhar de todos os laudos de avaliação e pediu autorização. Eu não estou criticando o projeto do Executivo, estou falando das nossas emendas. Deputado, então, me permite concluindo. uma parte rapidinho, Claro, por claro, gentileza. deputado Fred. Mas eu entendo também que as emendas também são de caráter autorizativo. Mas não tem laudo de avaliação e tem vício de iniciativa. Sim, mas... Quem tem que propor vender os seus imóveis é o Executivo. Os imóveis não são do Parlamento. Nós temos o direito de não concordar e retirar, de incluir, não. Mas eu posso sugerir para que ele faça a avaliação. Mas sugerir não existe, querido. Sugerir, não, a emenda não está sugerindo nada, está incluindo. Incluindo. Mas não está sugerindo. Eu vou adotar um procedimento aqui. De fato, enriquece o debate, mas me perdoe, deputado Link. Vou garantir a palavra de Vossa Excelência. Até porque nas nossas falas a gente vai reforçar esses argumentos. Mas Vossa Excelência estava querendo fazer um comentário final. Não, era sobre essa discussão. Não, eu vou favor. fazer no meu momento. Na sua fala. Na verdade, eu posso antecipar, se Vossa Excelência quiser fazer o contraponto. Sim, por Na favor. realidade, o texto, o artigo 76 e 77 da nova lei de licitações, ele já tinha a mesma previsão na 8666, que era a lei que regulava o processo licitatório. Isso, artigo 17. Portanto, parece uma coisa óbvia, redundante, mas está consagrado na lei, dizendo que não só para alienações, mas qualquer outro tipo de negócio envolvendo o poder público, que, portanto, é regulado pelo diploma, tem que haver a previsão que está regulada no diploma, naquele ato administrativo específico, seja no caso de licitação ou de um edital para futura alienação ou venda, é necessário haver a predisposição ali de um laudo estipulando o valor, com preço de mercado, com todos os requisitos que a lei impõe. Esse mesmo diploma diz que tem que ter uma autorização do Poder Legislativo. E aí faz menção por óbvio. É uma lei, é um diploma federal, que quando for o caso do Governo Federal, o Congresso Nacional, quando for o caso dos estados, a Assembleia Legislativa, e município, as câmaras. Mas não fala necessariamente que no projeto aprovado pelo Poder Legislativo tenha que ter esse rigor do tal laudo especificando. Existe um regramento no ato das disposições constitucionais transitórias, inclusive em relação à Constituição Estadual, dizendo que tudo que a gente aprova aqui tem que haver um estudo de impacto, tem que apontamento de fonte de custeio, sob pena de tornar inconstitucional. O que eu quero dizer, quando a mensagem do governo vem com um rol anexo de determinados imóveis, ela tem um intuito de dizer que o governo pretende, com aquela medida, uma vez aprovada, trazer orçamento, trazer recursos para o caixa do Estado. E faz uma estimativa. E o próprio ato das leis transitórias das leis constitucionais, não fala como deve ser essa avaliação. Muito menos fala, no caso nosso aqui, de gerar algo, a gente aprovar algo que gere impacto ao orçamento, e a gente já discutiu isso aqui outras vezes, não necessariamente precisa ser baixado em diligência para a Fazenda ou para o planejamento, para eles fazerem esse estudo. Os nossos gabinetes podem apresentar estudos. Então, quando a gente apresenta emendas, estimando, claro, algumas emendas podem ter atos políticos, podem ter o contorno político, sim. Não no caso do Tortura Nunca Mais, que, na verdade, só estou reincluindo aquilo que já estava previsto pelo próprio poder público. Mas a gente pode fazer uma estimativa acrescendo. E uma vez que o intuito da lei original, da mensagem do governo, é oferir recursos para o Estado, uma vez que a gente inclui para vender e conseguir mais recursos para o Estado, a gente não está contrapondo o legislador original. E eu refuto também a tese de que a gente não pode emendar algo que o poder público apresentou originalmente. O que a gente não pode fazer, que contraria efetivamente o regimento da casa, é mudar diametralmente o intuito de uma lei. Agora, ir na mesma direção não há óbice algum. Ao contrário, o que mais existe aqui nessa casa é bacalhau em cima de mensagem para aproveitar a competência original do autor, seja ele o chefe do executivo, faz todo dia. E o que a gente está indo é justamente na mesma direção do governo, é conseguir mais recursos para o intuito original da mensagem, que é trazer recursos para o Estado. Presidente, posso concluir, então, presidente? É só esse ponto que eu iria colocar na frente, mas já coloquei. Já colocou. Então, vou concluir, então. Veja, presidente Amorim. Eu só estou querendo dizer, deputado, que eu não tenho concordância em nada com o que o deputado Amorim falou.
do ponto de vista da constitucionalidade. Deixa eu concluir, então. Presidente Amorim, o governo foi cuidadoso ao apresentar essa mensagem. Em cada um dos prédios, ele avaliou se era importante ou não para o governo, em alguns casos cometeu erros que a gente corrigiu, e colocou o valor da avaliação. Então, ele cumpriu a regra que o deputado Luiz Paulo leu, as leis federais. É uma regra anticorrupção, porque diz que tem um determinado valor básico, que foi avaliado tecnicamente, de forma isenta, né? Muito bem. Se o governo fez isso certo, quando a gente dá uma autorização, e aqui na CCJ a gente já acabou com aqueles projetos autorizativos, a menos aqueles que realmente a gente tem a função de autorizar, e o governador só pode fazer determinada coisa uma vez autorizado pelo parlamento. É a compreensão da CCJ. Muito bem. Então, o governo foi cuidadoso, fez a avaliação. Então, nós vamos fazer uma lambança que vai na linha contrária do cuidado que o governo teve. Então, eu acho que, nesse caso, outra coisa, o parlamento, ainda que emendando um projeto, não pode dispor da venda de próprios que não são seus, que não lhe pertencem. Quem tem, entendo eu, a iniciativa de dizer quero vender tal coisa, é o proprietário desse imóvel. Portanto, não pode ser um imóvel, o governo do Estado não pode vender algo que seja do município, que seja do governo federal, ou até que seja da Assembleia. E a Assembleia pode concordar ou discordar, mas não pode querer vender algo que não é seu. E não passou por uma avaliação do proprietário, que é o Poder Executivo. Então, tem essa dupla ilegalidade. Eu acho, deputado Amorim, Vossa Excelência tem razão. Então, o parlamento não pode fazer nada? Pode. Eu acho que aí caberia uma indicação legislativa de Vossa Excelência ou de outro deputado ou deputada, Amorim, presidente Amorim, ao governador, uma indicação legislativa do seguinte tipo: senhor governador, eu estou convencido que tais e tais imóveis devem ser vendidos. Por favor, se Vossa Excelência concordar, proceda à avaliação que a lei exige e mande para... Deputado Mink, só fazendo uma parte novamente a Vossa Excelência. À vontade. A lei não exige avaliação para o projeto autorizativo. Exatamente. A lei exige avaliação para o ato negocial de venda, regulado pelo diploma que estabelece os critérios de licitações públicas, e a venda ou alienação de um bem público é um ato licitatório, sim. A lei de licitações não tem nem o poder de dizer, de regular o processo legislativo. Então, não vamos acreditar nas nossas próprias narrativas. Não existe esse diploma, sendo o mais técnico possível. Não existe regra regulando o processo legislativo, dizendo que tem que ter avaliação. O que tem que ter é autorização do Poder Legislativo, pura e simples. Se a mensagem do governo for de um artigo, sem nenhum anexo, requer autorização para a venda do imóvel XYZ, um artigo, a gente aprova ou não aprova, não tem que ter avaliação nenhuma. Isso aqui a gente está elucubrando. Não tem isso no diploma. Claro que o universo jurídico admite interpretações, só que essa interpretação que a gente está aqui discutindo é uma abstração, com todo carinho. Presidente, não está claro. O direito positivo ele é objetivo, sob pena de afetarmos a segurança jurídica da vida em sociedade. O diploma, que era a Lei 8666, que foi alterado, virou a Lei de Licitações, ele exige, como tem que ser, que tem que haver avaliação para o ato negocial que vai ser regulado por essa lei. Agora, não pode uma lei que tem a missão, o objeto de estabelecer regras para o processo licitatório, ela não tem a competência de dizer como é que uma casa legislativa tem que adotar o seu procedimento legislativo. A gente está aprovando uma mensagem do governo com autorização para um rol de imóveis. E é absolutamente legítimo que deputados incluam por emendas ou excluam por emenda esse rol. O intuito do governo é autorização para vender, alienar determinados bens. A gente incluiu e excluiu. Simples.
Para concluir, presidente. É isso. Está posta a vossa Vou interpretação. É legítimo. Eu Vou pra querer concluir, rediscutir a matéria. é que eu também dei. Está escrito, deputado Luiz Paulo. Eu estou concluindo já os apartes enriquecedores que esclareceram a sua posição, o seu fundamento. Entendo eu que a Procuradoria do Estado, ao instruir o governador nessa mensagem, foi cuidadosa. Falou, governador, cada imóvel que o senhor vai apresentar para a Assembleia, apresente avaliação, porque a lei assim exige. Essa é a minha interpretação. Deputado Mink, me perdoe, não foi isso. O governo está num pacote de medidas econômicas. A gente tem discutido algumas delas. O governo contratou, por alguns milhões de reais, uma consultoria externa que fez avaliação de todo o patrimônio do Estado. Dentre o patrimônio do Estado, tem uma série de itens. Tem bondes que têm um valor de ferro considerável de alguns milhões de reais. Isso está contabilizado no patrimônio, no ativo do Estado. Tem parques ambientais que podem ser colocados para concessão pública. Tem outros tipos de concessão, dentre elas a renovação da concessão do gás. Foi um estudo de alguns milhões de reais que fez uma análise pormenorizada dos ativos do Estado. Dentre esses ativos do Estado, securitização da folha de pagamento, tem vários ativos do Estado que o Estado pode dispor nesse momento para auferir renda. Dentre esses ativos estão uma gama de imóveis. Ao mandar a mensagem para cá, o governo, por cautela, juntou esse rol de imóveis com a respectiva avaliação, mas não para cumprir uma exigência legal. Não existe essa exigência legal. A exigência é para, se for efetivada aquela alienação, venda ou qualquer outro ato negocial, aí sim tem que respeitar o que está no 76 e no 77 da lei. Ponto. Então eu vou concluir, presidente, até porque eu acho que as posições já estão, de alguma maneira, esclarecidas, de parte a parte. Eu quero dizer que eu continuo filiado à interpretação que a lei federal determina que essa autorização, que é um ato legislativo que permite o executivo vender seu imóvel, ela tem que ser precedida da avaliação. Até porque é uma questão óbvia, como eu falei, é uma medida anticorrupção, né? Não vai um imóvel, o governo vender muito abaixo do preço, por exemplo, para um amigo, né? Então, eu acho não só que a legislação reza dessa forma preventiva, como eu até justifico e enalteço essa preocupação da legislação, deputado Luiz Paulo, de evitar atos lesivos. Você vendeu um imóvel muito abaixo do seu valor. Você tem sentido. A interpretação que eu dou, a lei federal, não só é da prévia avaliação, como eu percebo que isso está imbuído num ato preventivo contra a corrupção de vender na xepa esses imóveis. E depois, e por fim, o outro argumento levantado pelo Luiz Paulo, que eu também concordo, é que tipo de emenda nós podemos fazer. Por exemplo, quando o Executivo manda uma mensagem sobre funcionalismo, nós podemos fazer emendas e sempre fazemos emendas. Agora, nós não podemos, deputado Amorim, numa mensagem do Executivo, por exemplo, aproveitar essa mensagem e criar um determinado órgão. Não podemos fazer isso. Sim. Por quê? Porque é privativo do governador criar um órgão. Então, eu entendo que também é privativo do governador, do governo do Estado, dizer, eu quero me desfazer desses imóveis, porque eu avaliei, fiz uma avaliação, o que ele interessa, o que ele não interessa, quanto que eu preciso, quero vender, está aqui o valor estipado. Eu vejo que nós podemos excluir, podemos colocar critérios, podemos colocar uma série de coisas. Agora, quando você fala, bom, além de tudo, eu quero vender o Palácio Guanabara, Assembleia Legislativa, ou qualquer coisa do gênero, eu acho que a gente está extrapolando a nossa condição de ajustar, rejeitar algo que o Executivo mandou. A gente está acrescentando algo que o Executivo sequer disse se tem interesse ou não, sequer fez avaliação. E que só vai depender dele. É autorizativo. Bom, então, paro por aqui, deixei clara a minha posição. Presidente. Ó, tá escrito a deputado Mink, deputado Luiz Paulo, sim, deputada Élica,
Na sequência, deputado Quinoploc, deputado Luiz Paulo quer rediscutir, deputado Cozzolino, deputado Fred. Eu acho que o deputado Luiz Paulo já foi. Não, mas ele quer rediscutir diante dos argumentos que a gente colocou e o debate está aberto. Eu fiz uma apresentação com voz divergente. Ficou uma discussão de 45 minutos entre o Amorim e o Bink. Legítimo. Eu, em vez de apartear, eu pedi para rediscutir a matéria. A condução a gente sempre permitiu amplo debate. Vai ser respeitado o tempo que quiserem falar. Se não deixar, eu me calo. Jamais teria esse ato ditatorial. Ousaria. Jamais ousaria não deixar Vossa Excelência no parlamento até não para falar. esculhambar a gente gosta de ouvir o senhor. Olha, deputado eu Amorim, tenho juízo, deputado Luiz Paulo. Deputado Amorim, Vossa Excelência devia estar muito feliz, porque eu também o estou. Temos aqui na CCJ um novo bilionário. Deputado Chico Machado. Não, esse é antigo já. Não, não é antigo. Ah, não? Ficou mais bilionário? Sim, senhor. A Petrobras acabou de descobrir, no pós-sal, não é no pré-sal, não, uma bacia petrolífera com óleo de altíssima qualidade. Isso implica dizer que metade de Macaé, o preço das terras vai dobrar. Então, eu estou feliz de ter um milionário aqui no... Eu pensei que ele já tinha recebido aquela indenização pela contaminação da Petrobras também, num terreninho que ele tem. Você sabe que ele tá ficando bonito assim, emagrecendo, para aparecer na Forbes. Vai aparecer na próxima capa da Forbes. O empresário do ano. Empresário do ano. É isso que tá ficando assim. Doutor Luiz Paulo, eu defendo tanto o senhor, né? Mas eu tô te defendendo. E falei, eu fico até sem palavras. Eu só leio o noticiário. Não, mas o noticiário foi na cidade de Campos, a 108 quilômetros da cidade de Campos. Não tem nada a ver com Macaé, mas a bacia chega a Macaé, o senhor sabe disso. Não, que isso, não chega nada lá em Macaé. É tudo de Campos. É tudo de garotinho, Rodrigo Bacelar, essa turma, não é? Essa turma, botou todo mundo no balaio, né? Já arranjei um problema com o presidente da Câmara, da Casa agora. Bem, deputada Érica, me perdoe. Presidente e demais colegas, para além do que foi colocado, da parte técnica da coisa, eu queria registrar aqui o meu desconforto em relação a como tudo está se dando. Veio pela primeira vez a mensagem do governo sobre a venda dos imóveis. E aí, logo a seguir, para a gente discutir isso aqui na CCJ. E, dada a quantidade de imóveis, e muitos, inclusive, que a gente desconhecia, a gente decidiu aqui, entre nós, para fazer um GT, para visitar, para ter alguns elementos, para, inclusive, a gente conseguir se manifestar a favor ou contra, ou ver como é que a gente ia se posicionar. Esse GT foi feito, as visitas foram feitas, eu, inclusive, Ninguém foi? Oi? Quase ninguém foi? Mas eu estava ali com alguns deputados, fizemos um GT, fizemos um relatório, eu fiz um relatório robusto sobre cada imóvel que a gente visitou, fazendo a defesa de retirá-los, né, da mensagem original. Fizemos um texto substitutivo aqui na CCJ, onde o que foi feito no GT, o que foi estudado, o que foi aprofundado, foi considerado aqui. Quando foi para o plenário, cheguei a comentar com Vossa Excelência, eu falei assim, poxa, mas a gente já discutiu isso, já tem um texto substitutivo, e nós estamos votando o texto original, o que levou à quantidade de emendas, né, que foram recebidas no projeto original. E aí, diante dessas emendas, que, de novo, a gente faz o trabalho que foi discutido no GT, que era várias emendas para excluir aqueles que a gente já tinha um acordo aqui, qual foi minha surpresa ao ver o parecer ontem, que saiu no final da tarde, depois das 6 horas, que eu estava aqui, quando saiu o parecer, que as emendas da gente pedir para excluir, que ficaria, inclusive, de acordo com o substitutivo da CCJ, foram rejeitadas. E ainda foram incluídas outros imóveis, outros tantos imóveis. Ainda, vamos supor que tudo seja constitucional, o que eu também, a minha leitura é que não seja. Ainda que tudo, né, fosse aprovado. Seria humanamente impossível, da minha parte, conseguir manifestar alguma posição com conforto, com responsabilidade. De ontem para hoje, foram mais de 50 imóveis para avaliar.
Então, acho que está tudo muito rápido. Eu acho que um caso tão importante como esse, que vendas de imóveis que são caros para a sociedade, alguns têm valores sentimentais, valores históricos, culturais, enfim, seja decidido literalmente da noite para o dia, que foi feito ontem a inclusão desses imóveis. Então, só queria manifestar esse desconforto, dessa confusão da gente ter, de novo... a própria CCJ não está concordando com o substitutivo que foi colocado. Então, estou achando isso assim, muito rápido e muito desconfortável da minha parte, que eu preciso de tempo para avaliar as coisas. Ainda que não seja, por exemplo, eu possa votar contra. Mas até para eu votar contra, eu gostaria de entender o que está acontecendo. E da noite para o dia, isso está humanamente impossível. Da minha parte, pelo menos, é o que eu gostaria de colocar. Obrigada, presidente. Perfeito. Vou passar a palavra para o deputado Knoploch. Se Vossa Excelência me permite, deputado Knoploch, só fazer aqui a menção em relação a essa ponderação da deputada Érica da noite para o dia. Bem, o que nós tratamos aqui na CCJ, enquanto colegiado, foi cumprido, que foi estabelecer um grupo de trabalho, fazer eventuais visitas, embora o quórum dos deputados e a adesão a essas visitas tenha sido baixíssimo. Teve muita briga inicial. O PSOL, por exemplo, brigou, foi o único partido que brigou para ter 200 representantes no grupo. Foi autorizado isso. E aí não me parece que, tirando um caso específico, não teve nenhum deputado do PSOL, por exemplo, visitando imóvel nenhum. Assim como demais colegas e de outras bancadas também não participaram. O professor Josemar participou. Teve. Então, eu participei de todas, já deixar claro aqui. Alguns deputados participaram, mas teve uma adesão baixíssima. Mas isso também não importa. O fato é que a gente fez o acordado, cumpriu o acordado. A partir daí, e lembrando, esse acordo foi para respeitar os mandatos e o protagonismo de cada um. Exemplo, o deputado Mink tem uma relação histórica lá com o grupo Arco-Íris. Achou que não era pertinente que o Estado vendesse o imóvel do Grupo Arco-Íris. Fez a sua pauta, visitou e excluiu através de emenda. Ponto. No substitutivo está excluído. A partir daí, o projeto que foi amplamente e democraticamente discutido aqui inicialmente, ao ponto de chegar no substitutivo, ele segue o iter natural, o caminho natural de todo o processo legislativo. Quando ele vai a plenário, é facultado a cada mandato individual emendar. E foi o que aconteceu. A gente não pode acordar diante do mandato alheio. A gente pode acordar no âmbito da CCJ. Cada deputado resolveu emendar. Na minha ótica, eu também joguei limpo, porque eu avisei aqui no primeiro dia de discussão, falei, olha, eu não vou emendar para excluir imóveis, mas vou emendar para incluir. No que diz respeito lá à aldeia e posteriormente o Maracanã, depois de uma audiência do presidente Bacelar com o presidente do Flamengo, como já tinha essa previsão de incluir a aldeia... Aliás, senti sua falta nos 130 pois anos do Flamengo. Não consegui. A Vossa Excelência me representou bem. Eu estava lá, mas senti sua falta. Agradeço. E aí eu incluí. E no caso em especial, depois que o desdobramento aconteceu em relação ao Grupo Tortura Nunca Mais, eu reincluí, porque já estava no texto original. Agora, outros deputados... É lícito a outros deputados de emendarem. Como pode, voltando o projeto em segunda discussão, ainda receber outras emendas? É o processo legislativo, vai postergando a matéria, mas pode acontecer. Dito isso, a gente não tem controle sobre essas emendas posteriores. E a única coisa que eu faço em defesa a essa questão de que foi a noite atabalhoado ou da noite para o dia, é que já tem 10 dias, 7 dias, ou 9 dias, que o projeto recebeu essas emendas. Então, essas emendas já eram públicas há 9 dias, não foi de ontem para hoje. Então, essas inclusões, elas foram incluídas há 9 dias atrás, pelos mandatos de diferentes deputados, inclusive o deputado Knoploch, que, diga-se de passagem, fez no exercício do mandato dele, não como membro da CCJ. E aí, quando o mandato dele, ele pode fazê-lo. Claro. Cabe a discussão. Então, só fiz essa ponderação em relação a tempo. Passar para o deputado Knoploch, depois... Volta para o deputado Luiz Paulo, deputado Cozzolino, deputado Fred. Presidente, obrigado. Bom, antes de entrar no mérito, só para contrapor alguns argumentos, o deputado Mink disse que o projeto do governo foi cuidadoso, exceto alguns erros. Ou seja, foi cuidadoso até o ponto que
ele ou alguns consideram errado. Aí, quando a gente considera errado, Foi não é mais cuidadoso de não é mais botar cuidadoso. avaliação para todos. Independente de a gente concordar ou discordar, todos tinham avaliação. Então, assim, o governo poderia até ter mandado mais imóveis, não mandou por falta de tempo hábil, porque se tivesse mais tempo, mandaria. Inclusive, muitos imóveis que ali estão, no qual eu emendei, já tem avaliação. Essa avaliação está disponível na Casa Civil, porque todos os imóveis do governo têm a avaliação, todos. Absolutamente todos, não só imóveis, como bens materiais, tudo. Então, a gente dizer que o governo teve um cuidado, exceto o que eu não concordo, eu acho até um preciosismo. Com relação ao tempo, esse projeto está na casa há 3 meses, se não me engano. 2 ou 3 meses. O que não faltou foi tempo de a gente se debruçar sobre esse projeto. Aliás, quando foi aqui dado o parecer, o substitutivo, ele demorou mais 2 semanas para entrar em plenário ainda. E depois veio a plenária e teve agora mais 5, 6 dias. Então, não cabe a gente falar que não teve tempo. Tempo teve. Aliás, de sobra. Né? Bom, já foi dito aqui pelo deputado Rodrigo Amorim, no qual eu concordo plenamente. Foi citado aqui o artigo 76 da Lei Federal 14.133, foi citado a Constituição Estadual, todos versam exatamente do processo administrativo da venda. Nenhum deles versa sobre o processo da Assembleia Legislativa ou de qualquer outra Assembleia autorizando o início desse processo ou o processo da venda. Então, está se colocando aqui uma barreira que não há. Tá? Esse é o meu entendimento. Por fim, também contribuindo aqui junto com o que o deputado Amorim falou, esse projeto é um projeto que visa ajustar as questões financeiras do Estado. Repito, o Estado não tem que ter imóveis que não sejam aqueles das suas necessidades ao cidadão fim, saúde, educação e segurança pública. Fora isso, a gente está aqui, às vezes, debatendo e discutindo imóveis que não faz menor sentido ser o Estado. E, ao mesmo tempo, que tem alto valor de mercado que pode perfeitamente servir como recurso para o Estado, até porque todos nós sabemos que a situação hoje não é das melhores. Então, eu queria parabenizar aqui o deputado Fred Pacheco pela relatoria. Acho que ficou a contento de diversos itens. Vou dar um exemplo aqui. A gente falou dos terminais rodoviários, deputado Chico Machado. O terminal rodoviário Roberto Silveira, em Niterói, está abandonado, está largado. Está largado. E é injusto achar que a Codert ou que o Estado vai injetar ali 50, 60 milhões, porque não vai. Sabe por quê? Porque desde o tempo da pandemia, o modal rodoviário é um modal que não dá lucro, é um modal deficitário. Então, por óbvio, você tem menos passageiros, as empresas têm menos dinheiro, têm menos interesse. Então, por que não você vender aquilo ali e aquilo ali poder ser um terminal rodoviário e, ao mesmo tempo, um shopping center? E, ao mesmo tempo, ter salas de cinema? E, ao mesmo tempo, colocar o setor privado para dizer o que pode ser utilizado daquilo. Então, eu queria finalizar para mostrar como tem N situações. Terminal Américo Fontinelli atrás da Central do Brasil, tais traças. Por que não a gente revitalizar aquela área com dinheiro privado? Inclusive, eu e o deputado Rodrigo Amorim fomos alvejados naquela região maravilhosa. Prédio da Central do Brasil. Não, erraram. E olha que não tinha monjaro, a gente estava mais gordinho. Tava mais fácil. Não, agora não, agora o senhor tá esbelto. Mas o prédio da Central do Brasil, não há condições de revitalizar aquilo. Por que não a iniciativa privada, mantendo talvez o projeto arquitetônico dali, não ir para a iniciativa privada? Então são situações, a gente está no século XXI, e infelizmente com alguns pensamentos do século
19. É isso, presidente. Deputado Luiz Paulo para rediscutir. Depois, deputado Cozzolino e deputado Fred. Senhor presidente, apesar dos meus 80 anos, daqui a 30 dias, é 26? Daqui a 30 dias, eu me considero que vivo no século XXI. Maior utilizador do chat GPT, deputado Luiz Paulo. Com a rapidez devida. Com a rapidez devida. Eu, cada vez, fico mais impressionado como o chat GPT se aperfeiçoa, capaz de responder aí, em poucos segundos a maioria das perguntas, com uns 3, 4 minutos, quase tudo. Mas eu diria que eu não tenho nada contra que o Poder Executivo produza alienação de imóveis. Absolutamente nada contra. Aliás, Vossa Excelência sempre foi um defensor de aumentar as receitas do poder público. É do princípio da economicidade. Você ter pilhas de imóveis que você tem custo de manutenção, de guarda, etc., e não tem utilização. Além do mais, e a lei não está tratando disso, o Propag prevê claramente que uma das formas do Estado dar ativos para bater os juros é através de bens imóveis. E aí, evidentemente, não precisava, e não foi feita essa emenda que o deputado Fred Pacheco podia fazer, que era autorizar a vender os imóveis ou, no Propag, ceder os ativos para... utilizá-los como crédito a nosso favor. União. Poderia ter, sem problema nenhum. Então, não é essa a minha questão. A minha questão... Não, e antes, eu queria me referir que o trabalho que o Vossa Excelência desenvolveu junto com o deputado Quinoploc, de retirada dos imóveis, foi absolutamente correta e respeitosa em relação ao Parlamento, independente da Constituição partidária de cada um. Isso nós reconhecemos publicamente, esse acerto. Bom, agradeço. Então, estou aqui também fazendo o reconhecimento. Também estou reconhecendo que Vossa Excelência, aqui na CCJ, disse que no plenário ia assumir o seu CNPJ, Sim. colocar todos os imóveis que eram da UERJ, Sim. e, em especial, o Tortura Nunca Mais. Está gravada a sua fala. Bom, como também reconheço que no plenário os deputados podem emendar o que quiserem, bem entender. Perfeito. Até porque, se eu não reconhecer isso, eu estaria caçando mandar deputado. Ou então, fazendo uma jura que eu não ia emendar mais projeto nenhum. Né? Também, você emenda o que você quiser. Se é constitucional ou não é constitucional, é outros 500, é para depois. Bom, a grande discussão aqui é que Vossa Excelência, o deputado Quinoploc, está fazendo a leitura do artigo 76 como se fosse uma alteração para a venda e não uma autorização para o processo tramitar. Essa é a interpretação dos senhores. E tudo aquilo que diz respeito à legislação, cabe muitas interpretações. Mas eu tenho profunda discordância. Quando a gente vai aprovar um projeto de benefício fiscal, tem que ter um impacto na receita. Pode não tê-lo, mas se não tiver, pode se arruir a constitucionalidade do mesmo. Isso tanto é verdade que o Tribunal de Justiça se pronunciou sobre um desses projetos
porque alegou a defesa aqui do parlamento que o impacto estava errado. E o TJ disse assim, não compete a gente avaliar o impacto, compete avaliar se tem ou não. E tem, está sanado o problema. Bom, eu estou exatamente pegando essa linha para dizer que, se precisa para venda, precisaria também para aprová-lo. Associada ainda uma outra questão, que precisa em qualquer imóvel: a viabilidade. Não é simplesmente porque um deputado emenda. O deputado Quinoploc falou em 2 rodoviárias que estão abandonadas. Eu falo em outras 3 que eu as conheço bem e estão plenamente ocupadas. A Novo Rio, terminal rodoviário de Nova Iguaçu, lá na Via Láctea, e o de Caxias, que também foram inclusos. Estou dizendo, podia incluir? Podia. Agora, aceitar outros 550. Não. Tem uma outra pilha de imóveis que podia estar aqui, e o governo decidiu não incluí-los. Ele incluiu, por exemplo, a Ilha da Pombeba, na Barra da Tijuca, que é um próprio estadual que, durante muitos anos, quem tomou conta dele foi o Departamento de Estrada e Rodagem. Eu conheço bem, porque lá tinha um campo de futebol, joguei muita bola lá. E, por exemplo, tem uma outra ilha aqui que tem um patrimônio cultural importante e que não tem utilidade nenhuma, que é a Ilha de Brocoió. Tem gasto, o Corpo Bombeiro fica lá, etc. Mas ele está lá, o Estado mantém por quê? Pelo histórico, pela cultura, etc, etc. Então, a pena, inclusive, não preservar aquele palácio, né? Exatamente. Se eu não me engano, foi construído aí pela mesma família que construiu o Palácio Guanabara. Bom, já houve discussões aqui, inclusive, e não foram para frente, sobre o Palácio Laranjeiras. Então, tudo isso é passível. Eu acho que... Agora, o que eu considero, na versão que eu acabei de dizer, que não é constitucional a inclusão de imóveis que não têm avaliação e não partiu do Executivo. Porque eu me afilio até um trecho da fala do deputado Carlos Mink. Olha, o projeto é autorizativo, não é porque nasceu na casa, é autorizativo porque é assim que o governo tem que proceder, pedir autorização para vender. E ele vai vender se quiser e bem entender, mas estaria autorizado. E, por isso, ele incluiu o laudo. Se fosse para incluir o laudo só na hora de vender, ele não tinha incluído antes, teria deixado para depois. Então, esta é a questão, no meu entendimento, central de interpretação do artigo 76. Mas, como é comum nas questões de constitucionalidade, nós não vamos ter acordo. E, evidentemente, isso vai acabar sendo decidido pelo Poder Judiciário. Né? E se o Poder Judiciário decidir para um ou outro, só cabe acatar. Né? Mas eu continuo dizendo que tem 2 vícios. Vício de iniciativa e não constar o laudo de avaliação. Se o Estado tem todas as avaliações, deputado Fred Pacheco, deputado Quinoploc, deputado Rodrigo Amorim, viu, deputado Chico? Estou citando só esses 3. Pertencem fortemente à base do governador. O deputado Pacheco... Eu também pertenço. Não, deputado Pacheco pela música.
Deputado Pacheco pela música. Deputado Amorim porque é o líder do governo. E o deputado Eu fui excluído pelo senhor. Nem precisou o governador me excluir, o senhor já me excluiu. Mas, não, eu estou Ele excluindo agora é a nosso super-herói, hein? Vossa Ele Excelência. agora é o nosso Vossa Excelência e vice... Superman. Vossa Excelência, deputado Vice Cosolino, são da base, mas tem um viés de mais independência. Namora um pouco com a oposição. Porra, agora. Tá querendo queimar nosso Agora que queimou o filme. Agora o Rambo vai matar nós. Ó, Eu não só estou vamos aqui. entrar na mata, hein? Eu só estou aqui. Você está fazendo um estrago nas nossas Eu horas. só estou aqui. Presidente, eu sou o próximo a discutir, né? Vossa Excelência está escrito. E assim, feita a provocação, o deputado Vinícius Cosolino pode fazer uma profissão o de deputado fé. Cosolino é um constitucionalista. Mas pode Prestem fazer uma atenção. profissão de fé. O senhor não quer deixar nem eu ter meu ídolo mais, né? Meu super-herói agora. Meu super-herói é gago, hein? Cuidado com ele, hein? Não usa capa, não. Não usa capa não, ele é gago, hein? Só se Vossa Excelência mudou, seu super-herói era outro. Não, o meu super-herói... O senhor sempre me disse que o seu super-herói era o senhor, seu pai, que acabou de falecer. Não, mas isso aí é o O resto era o resto. Não, mas é o concurso. Mas agora, pra botar na mata é gaguinha, né? Agora, nosso gago não é mais não, né? Deputado Cosolino. Senhor presidente, eu ia formular minha discussão de uma forma, mas o deputado Luiz Paulo me compeliu a recalcular minha rota. E eu quero provar que a minha fidelidade ao governo, eu sou tão fiel ao governo que o meu voto vai ser, né, vou adiantar, meu voto na forma mais fiel que o projeto veio para casa, seguindo aqui o substitutivo aprovado pela CCJ e contrário às emendas de plenário. Ele fez exatamente Isso é que é o voto. fidelidade absoluta. Isso é uma Ele fez A o- forma original. Ele fez Eu vou E não ao explicar. contrabando Brilhante que ele voto. seguiu. Eu vou dizer o porquê, senhor presidente. Agora eu vou justificar. Em primeiro lugar, eu entendo que o voto ele tem que ser contrário ou favorável às emendas, apenas um aspecto processual, na forma do artigo 188, parágrafo 1º do Regimento Interno. E eu concordo aqui com o que foi dito pelo deputado Luiz Paulo, no que tange a inconstitucionalidade, porque a interpretação da lei federal, que nesse caso é uma lei que tem caráter nacional, da lei de contratações e alienações públicas, então ela se aplica à normativa estadual, ela deve ser feita nos critérios de legitimidade. E quando essa casa ela referenda na autorização a mensagem que vem para cá do governo do estado, deve ter um patamar mínimo de avaliação informado pelo Me permite pequena Poder parte? Executivo. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu só insisto na tese, não para esse caso específico, que uma lei federal que regula licitações, ela nunca, jamais, em tempo algum, ela vai ter a possibilidade de regular o processo legislativo. Tudo bem. É só isso. Não estou dizendo que regula o processo legislativo. Dizer que a gente tem que fazer uma avaliação estou nos dizendo- critérios X, Y, Z, Não porque a estou lei de dizendo- licitações fala isso. Não estou dizendo que regula o processo legislativo. É, no E não mínimo, diminuir a nossa só por capacidade. isso. E não é só por isso. Não é só por isso. Além disso, o governo enviou para cá um combo de projetos financeiros, orçamentários. Nós tivemos o projeto dos royalties, relacionados ao fundo, à Previdência, que eu votei a favor. Nós tivemos o Refis, que eu votei a favor. Nós tivemos também esse projeto dos imóveis. E eu entendo que o governo enviou esse projeto para cá com uma finalidade arrecadatória.
ele entende o montante que ele precisa arrecadar e cabe à Assembleia Legislativa autorizar ou não a alienação desses bens. E os deputados chegaram aqui num acordo e retiraram os imóveis que bem entenderam. É uma política que é de iniciativa do Executivo colocar imóveis de grande interesse público como o Maracanã, o Engenhão, outros imóveis também que foram citados aqui, como rodoviárias de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, e não foram discutidos adequadamente, no meu ponto de vista, a autorização de alienação desses imóveis. Então, eu não entendo que essa autorização deva ser dada nesse momento, até porque o governo não pediu isso. Não houve um pleito do governo nesse sentido. O que está acontecendo aqui é a inclusão pontual dos mandatos individuais dos deputados para que isso seja feito no projeto de lei, aproveitando o gancho, que a mensagem veio do governo nesse sentido. E não vejo por que fazer isso. O governo pode muito bem se entender que, posteriormente, o Maracanã deva ser privatizado. Apesar dos bilhões que foram investidos no Maracanã no governo Sérgio Cabral, se o governo entender que uma política momentânea do governo que aí está, que vai privatizar o Maracanã, que vai privatizar o Maracanãzinho, que vai privatizar outros instrumentos, equipamentos que aí estejam, ele tem toda a liberdade para enviar um projeto de lei para essa casa e nós aprovarmos e autorizarmos a venda. Agora, no meu entendimento, não cabe a qualquer deputado pontualmente incluir os projetos, incluir um bem, eu quero vender a Central do Brasil, mas vai vender qual é a destinação, qual é o controle social, porque isso também passa por um crivo de constitucionalidade, que nós faremos disso. Então, eu me posiciono na linha do deputado Luiz Paulo, na linha da deputada Élica, e eu vou manter aqui o meu posicionamento pelo substitutivo acordado nessa comissão, que e minha posição é contrária a todas as emendas de plenário. Deputado Vinícius, só uma correção, o substitutivo coloca o Maracanã. Tá? Então, se o senhor está votando com o substitutivo... O substitutivo coloca o Maracanã? Sim. Não sabia. Então, só estou lhe ajudando aqui no seu voto. Votou sim. Sim, mas... Obrigado pelo esclarecimento, mas eu não... Mas aí, eu particularmente, eu retirei do substitutivo o Maracanã. Mas isso vai ser destacado em plenário. Eu vou destacar. Foi a única emenda que eu fiz. É tão polêmico que vai ser destacado. Destacar em plenário. Até porque tem uma concessão de 20 anos. Fere segurança jurídica, fere contrato em vigor. Para quem queira depois ter acesso, eu fiz questão para não ficar apenas sobre o argumento de que é um contexto político meramente de disputa ideológica. Eu tenho me debruçado há 5 anos sobre a questão da aldeia do Maracanã e o Maracanã. Esses aqui são os documentos que eu tenho à disposição, tá? Processo da Justiça Federal, laudos. Esse imbróglio que a deputada Marina trouxe recentemente, envolvendo uma questão de pagamento, mas a posse reconhecida pelo Judiciário Federal é do governo do Estado do Rio de Janeiro, sim. O que há é uma discussão de residual do valor acordado lá atrás com o setor da Conab. Mas está aqui todo o argumento pormenorizado. Murilo, só para deixar claro, eu sou a favor que o Estado se imita na posse da aldeia Maracanã. Acho que para se emitir na posse não precisa vender, só isso. Deputado, que eu... Depende disso, é só para deixar os membros da CCJ, quem quiser ter acesso, da aldeia Maracanã, tá disponibilizado. O que eu li no jornal é que não havia, evidentemente, nem escritura nem emissão de posse. Foi o que eu li. Não entrou-se nesse mérito. Passar para o deputado Fred e, na sequência, para o deputado Flávio Serafini. Bom, eu vou só complementar, na verdade, dizer, eu acho que o deputado Knoploch foi muito feliz na argumentação, e eu me filio, e ele entendeu exatamente qual foi o motivo e a motivação deste relatório.
E eu me permito também, com toda a vênia, discordar da experiência do deputado Luiz Paulo e do deputado Vinícius, porque entendo que, nesse contexto, um projeto autorizativo, o Poder Legislativo tem e pode ter a prerrogativa de ajudar, auxiliar o Poder Executivo a tomar as suas decisões. E não há nenhuma ferida constitucional nesse sentido, onde o Poder Legislativo pode, porque se nós percebemos, se eu tenho um ato discricionário de fiscalização, porque em algum momento eu não posso dizer, Poder Executivo, você esqueceu de incluir este imóvel. E eu posso fazer isso por emenda. E tanto isso é possível que, se eu faço essa emenda, é poder, e é ato discricionário do Poder Executivo em vetar a emenda que eu apresento. Então, não vejo nenhum problema nesse sentido. Se o Poder Executivo entender que, em sua essência, vá fazer um estudo em que aquele imóvel que houve a sugestão a partir da emenda não pode ser vendido, ele vai vetar. Vossa Excelência, me permite um mísero à parte. Pois não. Deputado Fred Pacheco, meu colega eco-espiritual. A minha pergunta é muito simples, honesta e sincera. Dado o tamanho do Maracanã, o valor do Maracanã, o número de vezes que o Maracanã é mencionado nas várias vitórias do Flamengo e outras menores de outros times, Vossa Excelência acha que o Poder Executivo pode apenas ter se esquecido desse imóvel, que tem um contrato em vigor, que nos proporciona tantas alegrias há tanto tempo? Então, eu imagino que um imóvel pequeno da UERJ, não sei aonde, alguém possa ter esquecido. Mas será que o Executivo, ávido por arrecadar, dado aos rombos crescentes, produto de uma administração maravilhosa, Vossa Excelência crê, com toda a sua crença, que o Executivo esqueceu deste pequeno detalhe? Não, eu também. Chico já respondeu. Eu acho que há interesses que não me cabem decidir essa questão. Agora, eu posso, como deputado estadual, como deputado Knoploch, inclusive, orientar e pedir que reveja, que o Poder Executivo reveja e inclua a sugestão de, por exemplo, verificar a possibilidade de vender o Maracanã. Porque pode haver, em primeira análise, uma decisão contrária do Poder Executivo em não fazer. E eu posso sugerir, veja bem, o que acha de se fazer esta inclusão deste e de tantos outros imóveis. Então, não acho, eu citei aqui o esquecimento, mas não acho que foi isso, evidentemente. Acho que pode ter havido uma primeira decisão e que o Poder Legislativo, como um poder fiscalizatório do próprio Executivo, pode, sim, efetuar essa sugestão. Por isso, acho que não há aqui nenhuma ilegalidade. Acho que, de fato, a gente pode fazer esta ação e, por isso, as emendas foram apresentadas nesse sentido, em fazer com que o Poder Executivo reveja e possa incluir essas emendas sugeridas por esse grupo de trabalho. Bem, agora tinha a palavra o deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, serei breve, porque eu estou coordenando uma reunião aqui ao lado, por isso não pude participar presencialmente de todo o debate. Fui acompanhando através da minha assessoria. Eu acompanhei esse processo desde o início, né? Constituí aí o grupo de trabalho coordenado pelo deputado Alexandre Knoploch. Eu, assim como o professor Josemar, acompanhei a maior parte das vistorias. Estive presente na Casa Almerinda Gama, na Casa NEM, no Grupo Arco-Íris, no Grupo Tortura Nunca Mais, na Escolinha de Artes. Estive no IASERJ, né? E encaminhei o relato para o grupo de trabalho. Então, assim, eu acho que o debate que se abriu, ele acaba desperdiçando um pouco o esforço coletivo que a gente fez. E aí eu queria rapidamente enumerar algumas questões. Primeira delas, pode incluir imóveis? Olha, a gente tem limitações legais. Não foram feitas avaliações dos imóveis. Nós estamos dando para o governo a possibilidade dele alienar um imóvel sem que a gente tenha tido acesso a um estudo de avaliação como foi feito pelos outros. Além disso, a gente tem outras limitações legais. Por exemplo, o imóvel tombado, ele é inalienável. Já foi discutido aqui, o imóvel público tombado tem um decreto-lei, né, 25 de 37, que coloca limitações. É o caso do Maracanã, é o caso de vários outros imóveis. Existem imóveis que estão colocados na lista que não são imóveis do Estado, né?
A Aldeia Maracanã, acho que o exemplo tem sido mais discutido. O Estado não pagou nem 20% do que deveria pagar para o governo federal, então esse imóvel não pertence ao Estado. Mas tem outros, o Engenhão, rodoviárias municipais, tem uma série de outros imóveis que, mesmo que se o terreno, porventura, fosse ser do Estado, existem ali benfeitorias, imóveis de uso público, que são fundamentais. Imagina, a rodoviária de Niterói, ela é uma rodoviária intermunicipal, apesar de ser gerida pelo município. Mais da metade dos ônibus que param ali são ônibus que vêm de São Gonçalo, que vêm da Baixada Fluminense, que vêm de Itaboraí, que vêm da cidade do Rio de Janeiro. Menos da metade dos ônibus que param naquele terminal são de Niterói. Imagina, como é que você vai vender a rodoviária que foi construída pelo município, que opera ônibus intermunicipais? Então, assim, e a minha avaliação é que esse tipo de inclusão ele perde um trabalho, inclusive, que poderia ser feito pela base do governo, que é dizer o seguinte: olha, tal imóvel é fundamental, tal imóvel tem liquidez, a gente defende que ele seja vendido, vamos incluir na lista e cobrar do governo que mande para cá uma avaliação para que a Assembleia aprecie. Ou a própria assessoria do parlamentar fazer uma apreciação e apresentar uma avaliação do uso do imóvel, o que não foi feito. O que não foi feito. A gente, por exemplo, tem chegado a acordos aqui que, quando vai ter um projeto que tenha impacto financeiro, está validado também impacto financeiro calculado pela própria Assembleia. Mas não foi feito impacto de avaliação, não foi feita avaliação do valor dos imóveis que estão sendo incluídos. Isso, obviamente, nos joga numa situação de insegurança. Amanhã ou depois o governo vende por um valor que não atende ao interesse público, o parlamento, que teve a iniciativa e que votou a alienação desse imóvel sem cobrar essa avaliação, ele o quê? Ele é corresponsável por uma alienação desse tipo? E tem erros que precisam ser declarados. Tem uma escola pública, a escola estadual é Herbert de Souza, é da educação, cumpre um papel social, ela não pode ser vendida. Tem um imóvel na Rua do Catete, onde o secretário de Ciência e Tecnologia recentemente anunciou que vai fazer lá um hub de ciência e tecnologia para fomentar inovação tecnológica. O secretário foi lá há poucas semanas, está reformando o negócio, está aqui para ser vendido. Obviamente, isso contraria o interesse do próprio Estado. O próprio governo, como disse o deputado Cozzolino. Por que o governo vai ter interesse em vender uma escola que tem mais de 1.000 estudantes? Por que o governo vai ter interesse em vender um imóvel que acabou de ser anunciado ali, um polo de inovação em ciência e tecnologia pelo próprio governo? Então, assim, eu queria apontar essas inconsistências para dizer que eu acho que a gente, na verdade, caminha para trás. Não caminha num acordo, não vai ter ganho financeiro. E, obviamente, tem o caso do Maracanã, que acabou de ser concedido uma nova concessão, que é o maior equipamento cultural do Brasil, recebe por semana mais de 100 mil pessoas em eventos culturais, tem uma obrigação de atender aos grandes clubes do Estado que não têm estádio, que são o Flamengo, o Fluminense, que não tem estádio próprio operando. Uma venda pode acabar com isso, porque estão falando, o Flamengo vai comprar. E se o dono do Botafogo comprar? E se aparecer um outro grupo comprar? Ah, não, mas vai ter uma obrigação que vai fazer com que seja assim assado. Cadê isso? Está delimitado? Está definido na lei? Então, assim, queria só trazer essas problematizações para dizer porque a gente fez um esforço de convergir e acho que na reta final a gente está divergindo muito. Então, queria só trazer aqui as divergências que eu tenho com esse projeto. Vou ter que voltar ali para outra reunião que eu estou coordenando. Mas queria, assim, ser muito transparente, como teve esse esforço de todo mundo buscar um entendimento, dizer que eu acho que nessa reta final a gente acabou caminhando no sentido do desentendimento e por isso a gente tem uma divergência com todo esse caminho que foi adotado. Presidente, rapidamente, não, às vezes eu posso até passar por maluco, e maluco eu não sou, né? Então vamos lá. O terminal Roberto Silveira é do Codert, tá? Que a prefeitura ela administra em conjunto com o Codert. O terminal é do Codert. O Maracanã, o tombamento é da fachada e não do imóvel. O Engenhão, todo o terreno é do Estado. Antigamente era federal. Esse terreno federal, que era da antiga empresa ferroviária da União, foi passada para o Estado, para Rio Trilhos, que depois deixou com a Central Logística.
E para o PAN, o Estado deu uma cessão de uso para a Prefeitura e a Prefeitura fez o estádio olímpico. Então, tudo que foi posto, em nenhum momento foi posto de forma assodada ou sem ver se era do Estado ou não, porque seria uma burrice, uma estupidez sem limite. Burro e estúpido eu não sou. Então, só deixando claro aqui sobre esses imóveis, e por fim o Maracanã, por um motivo óbvio, o Flamengo ele está numa concessão junto com o Fluminense. O Flamengo acabou de comprar um terreno no gasômetro. Se o Flamengo construir esse estádio, por óbvio, ele vai sair da concessão. Porque ele não vai ter 2 estádios. Se ele sair da concessão, o que será do Maracanã? Então, o Maracanã... É um esqueleto igual o Estádio Olímpico em Porto Alegre. O Maracanã recebe 100 mil pessoas por causa do Flamengo. E aqui não é clubismo. Tanto é que o Botafogo, se tiver interesse, ele pode adquirir, por exemplo, o terreno do Estádio Olímpico, que, inclusive, graças ao Botafogo, porque se fosse pela prefeitura, o estádio, o bairro do Engenho Novo... Engenho de Dentro. Engenho de Dentro, perdão. Estaria Minha abandonado. terra. Exatamente. Estaria abandonado e é graças ao Botafogo que aquele local ali todo tem comércio, tem tantas coisas por causa do futebol. Inclusive, aquela região toda ali está com food trucks, enfim, está bem legal para ir à noite quem quiser. Então, só para colocar algumas posições do que foi falado. O deputado Serafim está presidindo a sessão aqui na sala ao lado. E aí, deputado Serafim, eu vou propor aqui, encaminhar, para que a gente faça, no caso específico, não obstante ao resultado aqui dessa votação e na votação em plenário, mas no caso específico do Maracanã, vou encaminhar para que a gente, pela CCJ e com demais comissões que queiram participar, que a gente faça uma audiência pública, até porque é importante dar ciência ao parlamento, olha, ação de emissão na posse com decisão de mérito em favor do Estado do Rio de Janeiro. Não, mas eu estou falando da aldeia... Estou falando da aldeia do complexo como um todo, até porque a discussão é importante. Ação de cobrança do federal em face do Estado por conta do resquício, que é além dos 20%. Incidente de resoluções fundiárias dentro de um processo no TRF daqui da região do Rio de Janeiro. Embargos à execução, que são os atuais ocupantes, que ficam postergando a execução do que já foi determinado pelo Poder Judiciário. E aqui uma outra ação de cumprimento de sentença, determinando que o Estado tome posse imediata do espaço. Além de todos os relatórios da Defesa Civil, com a precariedade da saúde pública, da segurança pública, do TCE, determinando que há prejuízos claros para o Rio de Janeiro com a desídia naquele espaço. Então, é importante a gente levar isso aqui à ciência de todos os deputados para sair somente da questão retórica. Bem, eu vou colocar em votação, mas... O presidente, só não entendi uma coisa. Vossa Excelência propõe audiência pública sobre a aldeia ou sobre o Maracanã? Sobre o complexo, sobre o destino, porque na verdade está uma coisa... Na verdade, está uma coisa atrelada à outra. Mas foram emendas diferentes. Não, são emendas distintas, porque são terrenos, são imóveis distintos. Mas ambos os imóveis que estão no objeto do que a gente está votando aqui, vencendo o voto divergente ou o voto, lembrando que está no substituto, inclusive, existe uma questão premente envolvendo o Maracanã e todo o seu complexo, na eventual autorização para uma alienação, um novo acordo. E sem prejuízo da tramitação. Sem prejuízo, lógico. Rapidamente me esclareça só um ponto sobre esse assunto só. Entendo eu, com toda essa vossa farta documentação, que esse assunto está na esfera do Poder Judiciário em fase final. Não, está na esfera do Executivo. Só resta o Executivo cumprir a decisão. Não depende mais de nenhuma decisão. Não depende mais de decisão. A emissão na posse não depende mais de decisão alguma. Depende só do Executivo. Só do Executivo. E aí, por consequência, tem implicações conosco. E somos os fiscais do Executivo. O Executivo, para poder vender isso, caso queira, tem que primeiro assumir a posse. Sim, senão vai gerar um ônus para o comprador. Ou seja, antes de assumir a posse, haverá uma dificuldade legal de vender, porque ainda não assumiu essa posse formalmente. É só esse impeditivo, que imagino eu que alguém que compre não queira comprar algo que está ocupado. Bom. É uma questão eu objetiva. Só sugeriria a Vossa Excelência, claro, Vossa Excelência que propôs, vai aceitar ou não, que essa audiência pública, que eu acho pertinente, fosse sobre a questão do Maracanã, do estádio Maracanã. Ele quer fazer do complexo. A gente não pode ignorar o tema, entendeu, deputado Mink? Mas juntar duas coisas tão diferentes. Porque tem o espaço, tem o terreno do Célio de Barros, por exemplo. É necessário colocar na discussão todo esse procedimento.
que envolve o complexo como um todo, porque uma questão está intrinsecamente ligada à outra. Não tem como desassociar. Você essa audiência antes de votar. Não. Estou dizendo independente disso, para que a gente possa avançar, porque senão fica só na questão retórica. E aí os deputados que queiram podem avançar no que tem de jurídico. A gente é uma comissão técnica. Eu estou querendo trazer os embasamentos jurídicos. Esquece a política. O embasamento jurídico está aqui e os membros da CCJ têm que ter conhecimento disso. É esse aspecto. Bem, não havendo quem queira discutir, mas, né, encerrada a discussão, vou colocar em votação e ouvir a opinião de todos aqui. Então, relembrando que sobre a mesa já estamos em processo de votação. 2 votos. O voto original do relator, deputado Fred Pacheco, que foi lido, e o voto da divergência apresentado pelo deputado Luiz Paulo. Portanto... Não, acho que não. O Cozzolino vai acompanhar o voto do Luiz Paulo. Bem, então já abro aqui a votação, já está computado o voto do deputado Fred com ele mesmo, obviamente, e o voto do deputado Luiz Paulo com ele mesmo, obviamente. Na sequência, já vou computar, deputado Cozzolino, o seu voto na divergência, que Vossa Excelência já antecipou o voto. O voto do deputado Cozzolino na divergência. Como vota o deputado Chico Machado? Eu vou votar com o deputado Fred Pacheco. Como vota... Que surpresa, presidente. Eu também... O senhor chegou a ficar abalado com a resposta. Eu também voto com o relator. Presidente, me permita só um apontamento que a sua assessoria me chamou a atenção, que talvez seja importante retificar aqui o parecer para rejeitar a emenda 65. Não, é só o número que estava errado. Mas, Vossa Excelência, é só o número, que eu tinha passado 35, mas não é 35, é 65. Então mantém do jeito que está. O voto dele está retirando... Está mantendo o voto, retirando o terreno do Tortura Nunca Mais. Como vota a deputada Élica? Voto com o deputado Luiz Paulo. Como vota o deputado Quinoploc? Voto com o relator, deputado Fred Pacheco. Já a maioria para o voto do relator, mas vou consignar a fala do deputado Mink, como Vossa Excelência, suplência, como... Não meu, mas eu já me pronunciei, eu votaria com o deputado Luiz Paulo. Deputada Sara. Voto com o deputado Fred. Bem, então vou proclamar o resultado. Venceu o voto do relator, deputado Fred Pacheco, consignado os votos foi da 4-3, 4-3. Mas votou 8 no... Não, só consignei, porque participaram da discussão, eventualmente, se fosse votar. 1, 2, 3, 4... Votaram com o relator os seguintes titulares. Deputada Sara e deputado Mink só falaram do voto, mas não votaram. Só expressaram o voto, mas votaram com o relator, figurando como titulares. O meu voto, deputado Fred, deputado Chico, deputado Quinoploc, 4. Os titulares que votaram na divergência, deputado Cozzolino, deputada Élica e deputado Luiz Paulo, e registrados um voto para cada, atuando na suplência, deputada Sara e deputado Carlos Mink. Presidente, eu tenho certeza que o deputado Chico Machado, essa noite, vai ter uma crise de consciência pelo voto dele e não há de dormir. Rogou uma praga horrível. Eu agora estou tendo que ter pesadelo à noite por causa do doutor Luiz Paulo. Registrar a presença do deputado Júlio Rocha e fazer um encaminhamento aqui para a realização de audiência pública. Senhores que aprovam a realização de audiência pública sobre o complexo do Maracanã, incluindo a questão da aldeia, Célio de Barros e outros equipamentos que constam no complexo do Maracanã, permaneçam como estão. Aprovado, então. Pedir que a Secretaria providencie uma data, não obstante a tramitação, independente da tramitação desse projeto que votamos anteriormente. Dizer ao deputado Luiz Paulo também que há um pedido do deputado Luiz Paulo para a realização de audiência pública já aprovado pela Comissão em relação aos fazendários. Tem 2 datas aqui que a diretoria já botou à disposição para Vossa Excelência decidir. Eu agradeço, decidimos daqui a pouquinho, deixa só chegar no gabinete. Não, quando Vossa Excelência decidir, a gente publica. Bem, então vamos retomar. Peraí, já não há mais tempo. Votar pelo menos os blocos, não? Eu vou votar os blocos e pedir se alguém queira fazer destaque aí de algum projeto importante para o seu mandato. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a retirada do item 40. Cadê os blocos? Então, retiradas. Está retirado de pauta o item 40, pedido do deputado Cozzolino. 44 também. 44, pedido do deputado Carlos Mink. 43...
pela autora. 40, 43 e 44. Cadê os blocos? Cadê os blocos? Bem, então, pedir autorização ao plenário para votação em bloco. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os blocos que vão do 33 ao 41, excluído o 40. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Bloco de anexação do 42 ao 49, excluído o 43 e o 44. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco da prejudicabilidade, que é do 50 ao 53 em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a votação em bloco, alguém quer fazer destaque de algum outro projeto que estava na pauta original? Não havendo quem queira fazer destaque, eu agradeço. Alguém quer fazer uso da palavra? Agradeço a presença de todos, já convoco para a próxima quarta-feira. Parabenizo aí pela discussão e declaro encerrada a sessão.